Agora, na Rádio Voz Amiga, Entrevista do Dia. Entrevista do Dia. Informação com credibilidade, imparcialidade e responsabilidade você encontra aqui. Aqui, a informação é levada a sério. Rádio Voz Amiga, a voz que conecta você. Olha, meu amigo, minha amiga, muito bom dia, meu amigo, muito bom dia, minha amiga. 9 horas e 26 minutos aqui na capital do Mato Grosso do Sul. 10 horas e 26 minutos no horário de Brasília. Estamos ao vivo aqui através do nosso site, através do aplicativo, do portal do Radiosnet, também outras plataformas. Como eu mencionei nas redes sociais, como eu divulguei aqui na rádio, entrevista ao vivo aqui com o deputado aqui por Mato Grosso do Sul, deputado Pedrocian Neto. Nós estaremos conversando, batendo um papo aqui com o deputado. E lembrando que essa entrevista, como eu mencionei, está ao vivo no site. Lembrando que nós somos agora um portal de notícias, ao vivo no site, ao vivo no portal do Radiosnet, outras plataformas. Estaremos gravando essa entrevista na sequência, disponibilizando em nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Você enfático todas as vezes que eu inicio a entrevista, eu falo para você, meu amigo, para você, minha amiga, se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, comente e compartilhe. Nesse vídeo não é diferente. Se inscreva em nosso canal, ative, comente, compartilhe. Vamos dar um bom dia para o deputado Pedrocian Neto nesta manhã de segunda-feira chuvosa aqui na capital do Mato Grosso do Sul. Bom dia, deputado. Bom dia, João. Uma alegria estar aqui com você, com todos os nossos amigos ouvintes, cumprimentar os nossos amigos aqui da região do Imbiruçu, especialmente essa assessora especial que você tem aqui, que é a Ana Lívia, que está aqui no nosso estúdio. Bom dia, Ana. Ana Lívia é tímida, né, filha? Deputado, o senhor, com certeza, os nossos ouvintes aí que está acompanhando a nossa programação, a audiência da rádio muito forte aqui na capital, mas também nós temos aí muitos ouvintes no interior, pessoas também nos ouvindo em outros estados e pessoas brasileiros, ou não sei se é brasileiro, pessoas que nos ouvem em outros países também. O senhor, só para fazer um contexto aí do início fazer um contexto para a abertura aí da nossa entrevista, o senhor é neto do ex-governador do Mato Grosso do Sul, né? Ele foi governador do antigo do Mato Grosso e depois também do Mato Grosso do Sul. Só fazendo esse adendo para os nossos ouvintes estar conhecendo. É o Pedrocian, o avô do senhor, né? Isso, exatamente. O meu nome é Pedro Pedrocian Neto. Meu nome político é Pedrocian Neto. E eu não escondo de ninguém a minha identidade com o meu avô, com o Pedro Pedrocian, os mais antigos lembram dos 3 governos dele, uma vez no antigo Mato Grosso, um governo que se iniciou em 1966, lá no longínquo 1966, no Mato Grosso ainda uno, e depois em 2 ocasiões no Mato Grosso, já no Mato Grosso do Sul dividido. Um primeiro governo na década de 80, de 81 e 82, foram 2 anos apenas, mas ainda assim um governo extremamente revolucionário. E por último um governo em 1991 até 1994, e também uma vez senador da República. Então eu faço política, lembro sempre dele, porque eu acho assim, vários deram contribuição, sabe, para o desenvolvimento do Estado. Você vai falar dos governadores, todos eles contribuíram, todos, uns mais, outros menos, mas eu não tenho dúvida nenhuma que o Pedro Pedrocian foi um dos que mais contribuiu. Você pega, por exemplo, Universidade Federal de Cuiabá, foi ele quem fez. A Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, foi ele quem fez. E nasceu estadual, depois foi federalizada. Por último, a UEMS, espalhada em 15 campos no estado do Mato Grosso do Sul. Eu duvido que tenha tido na história, não só no Mato Grosso do Sul, mas no Brasil, um governador que tenha feito 3 universidades. Não 3 faculdades, estou falando de 3 universidades.
E aí, você pega aqui Campo Grande, ele foi governador, na verdade ele foi prefeito, sem nunca ter sido prefeito de Campo Grande. Você pega hoje, Campo Grande está com 42 favelas, Adriano não dá conta de construir nenhuma casa. Hoje, você tem a quantidade de pessoas aguardando por moradia. O Pedro Pedrocian fez a Moreninha, fez o Aero Rancho, fez o Copa Vila, o Estrela do Sul, o Estrela d'Alva, o Zé Abrão, o Jardim das Hortênsias, Jardim das Meninas, Maria Aparecida Pedrocian, o Hospital Regional Rosa Pedrocian, Maria Aparecida Pedrocian, que é o universitário, a Santa Casa, ampliou e reformou o Hospital do Câncer, a Cândido Mariano, fez o Parque dos Poderes, Parque das Nações Indígenas, o Ayrton Senna, o Parque Ayrton Senna, o Jacques da Luz. Então, eu tenho muito orgulho de falar do legado do Pedro Pedrocian. E minha missão na política é dar continuidade a esse bom trabalho e mostrar para o povo sul-mato-grossense que esse estado tem rumo, essa cidade tem conserto, e a minha missão é dar continuidade nesse projeto. Com certeza, o legado tem que ser lembrado sempre, né, deputado? Mas vamos falar sobre o senhor, sobre o mandato do senhor. O senhor foi um deputado ferrenho, eu acho que foi o único deputado que tá batendo muito na questão da reabertura do Morenão, né? Fala aí como que tá essa reabertura, já foi batido o martelo, vai ser mesmo, parece que agora vai ser do governo do estado, o governo aqui do Mato Grosso do Sul que vai tomar frente do estádio, né? No começo da sua pergunta, você falou assim, você foi um deputado que estava batendo muito, que estava ferrenho. Eu achei que você ia falar da Prefeitura de Campo Grande, mas você foi trazer o assunto para o Morenão. Vamos falar do Morenão, mas não vamos deixar de falar de Campo Grande, tá? Porque tem que falar das dores das pessoas que estão nos ouvindo. E todo mundo agora, ainda mais um dia de chuva como esse, nós aqui no Imbiruçu, na Nova Campo Grande, tá uma lama insuportável. Mas vamos falar do Morenão, que esse é um assunto importante. Bom, Morenão, estádio Pedro Pedrocian, construído por Pedro Pedrocian em 1971. Estádio que já foi palco de glórias, de muitas lutas, de muitas vitórias, de consagração dos nossos times, e que hoje se encontra abandonado há mais de 5 anos, praticamente invadido pela grama, pelo mato e pelo abandono. O que nós estamos fazendo? Lutando pela reabertura há 3 anos e meio, lançamos uma campanha Morenão Reaberto Já, fiz 4 audiências públicas, todas as vezes que eu venho na rádio eu toco nesse tema, e finalmente o governador Eduardo Rido, de quem eu sou vice-líder na Assembleia Legislativa, bateu agora o martelo e disse, vamos assumir o Morenão. O Morenão é responsabilidade agora do governo do estado, transfere esse estádio da Universidade Federal, que possui a titularidade, passa para o governo do estado, 35 anos de concessão, e investimento agora de 16 milhões esse ano, e ano que vem o campeonato vai ser jogado aqui no Morenão, e os nossos times não vão mais para Cuiabá, que era a suprema humilhação do esporte estadual, ter que jogar na capital mato-grossense. Então, o governador reiterou esse compromisso com o esporte, pegou o Morenão para ter novos investimentos, e a nossa ideia agora é chamar, uma vez feito esses investimentos iniciais para modelação do estádio, a gente trazer um concessionário privado para fazer investimentos maiores. Por exemplo, você viu agora o que aconteceu com esse show do Guns N' Roses? Você viu? Bom, aqueles que acompanham... Eu não fui no show, eu sou fã do Guns N' Roses, mas não fui no show. Aliás, o ticket estava muito caro, era R$800 para você assistir o Guns N' Roses, então não era fácil para ninguém comprar. Teve um amigo meu que comprou por R$1.600 para ele e R$1.600 para a esposa. E aí ele não conseguiu assistir ao show. Por quê? Foi feito num autódromo, a tantos quilômetros, mais de 10 quilômetros de Campo Grande, numa pista que vai, numa pista que vem. Então significa que nós recebemos um Guns N' Roses e não tivemos um palco para conseguir assistir, e muita gente não assistiu. Ficou preso no engarrafamento para ir e preso no engarrafamento para voltar. Teve gente que chegou 4 horas da manhã em casa. Se nós tivéssemos um estádio Morenão, estádio Pedro Pedrocian aberto, numa localidade central da nossa cidade, certamente teríamos um show de extremo sucesso. Agora, isso tudo dá para a gente fazer com a reabertura agora do Morenão,
e trazer um investimento concessionário privado para fazer um investimento mais amplo, e aí não só esporte, mas fazer um grande centro de shows, de convenções, de eventos culturais, de economia criativa, para movimentar o setor hoteleiro da cidade, movimentar bares, restaurantes, trazer turistas, enfim, fazer a economia dessa cidade crescer pela via do entretenimento, porque um estádio como esse não é apenas um elefante branco, como alguns colocam, que é de ferro e concreto que está ali, mas ele pode gerar sim muita renda. Só o show do Guns N' Roses foi quase 40 milhões de reais diretamente no show, fora o que está envolvido. Então assim, a nossa luta é esporte, mas é entretenimento, é revitalização, sem nunca esquecer das barberagens que são feitas pela Prefeitura de Campo Grande no show do Guns N' Roses, porque o que aconteceu lá não é culpa apenas dos organizadores, é culpa da prefeita Adriane Lopes e da sua AGETRAN, que decidiu e autorizou um show internacional para ser feito naquela localidade, numa pista que vai e numa pista que vem. Se houvesse um diretor-presidente técnico da AGETRAN, que fosse engenheiro de trânsito, não apenas um amigo da prefeita, nós certamente não teríamos essa situação. Inclusive morreu uma pessoa sem assistência porque teve um ataque cardíaco, chamou-se o SAMU não conseguiu chegar porque havia trânsito. Então, barbeiragens administrativas, ausência de decisões também matam. Por isso que é importante a gente ter gente técnica, gente competente e a gente pensar amplo, pensar grande, como, por exemplo, abrir o Morenão novamente. Olha, você está acompanhando aqui na Rádio Voz Amiga, ao vivo pelo site, pelo portal do Radiosnet e também na sequência disponibilizado na íntegra em nosso canal da Rádio Voz Amiga no YouTube. Estou conversando com o deputado estadual por Mato Grosso do Sul, deputado Pedrocian Neto. Deputado, o senhor, abordando vários assuntos, no final eu vou dar a oportunidade para o senhor estar chamar de você questionando mesmo. Eu estou com daí. 45 anos, mas eu ainda me considero jovem. Pode me chamar de você. O senhor. Faz do jeito que você quiser. O senhor foi autor da lei do cadastro de condenados por violência doméstica. Foi aprovado essa lei, deputado? Como foi aprovado, hoje é lei, criamos um cadastro estadual dos condenados pela violência doméstica, uma grande vitória, não só do nosso mandato, mas uma vitória do Mato Grosso do Sul, da sociedade brasileira, que quer dar um fim, um basta a essa epidemia de violência, esse feminicídio absurdo que está acontecendo no nosso estado. Só nesse ano já são 12 casos. Esse dia atrás teve uma militar que também sofreu, salvo engano, a patente dela é subtenente e foi assassinada pelo marido. Nós tivemos casos emblemáticos no nosso estado. Ano passado, mais de 30 feminicídios e casos emblemáticos como o caso da Vanessa Ricarte, uma jornalista jovem, uma moça bonita, inteligente, competente, cheia de futuro. Ficou do lado de um sujeito que era o Caio, que a assassinou com 5 facadas no coração, um crime bárbaro que chocou a todos. Se você fosse puxar a capivara do tal do Caio, você ia ver que tinha uma medida protetiva da mãe dele contra ele, passagem pela polícia por inúmeras coisas, condenações por violência doméstica. Então, o que nós fizemos? Inclusive a lei foi aprovada no dia em que nós lembramos um ano de assassinato da Vanessa Ricarte. O que essa lei faz? Ela cria um cadastro dos condenados pela violência doméstica. Aqueles que foram, olha só, não são os meramente acusados, são aqueles que foram condenados. Depois de passar da primeira, segunda, terceira instância, teve direito ao contraditório, ao devido processo legal, teve direito à primeira jurisdição, segunda e terceira. Quando não há mais recurso, transitou-se em julgado, o nome do sujeito vai para um cadastro e as mulheres que quiserem saber com quem elas estão se relacionando podem entrar no site da Sejusp, que é o site da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, e puxar a capivara do sujeito. Vai ter uma foto de frente, uma foto de perfil, vai ter o crime que ele cometeu, para que as mulheres saibam com quem elas estão se relacionando. Se a Vanessa Ricarte soubesse quem era o Caio, talvez ela estivesse viva. Então, o que nós estamos fazendo? Ao invés de proteger o sigilo do condenado, do apenado, nós estamos invertendo e dizendo o direito prioritário é da mulher saber com quem ela está se relacionando. Vitória para a luta das mulheres.
Certo. E mais um projeto que foi apresentado pelo senhor, o portal de transparência de fila do SUS. É verdade. Esse projeto que o senhor apresentou... Esse eu não consegui. Não foi aprovado? Não foi aprovado. Aliás, não foi votado ainda, tá? Ele tem uma esperança, então... Não, eu acho o seguinte, na política a gente tem que falar o seguinte, falar de vitórias que a gente conseguiu e das coisas que a gente também não conseguiu. Porque é tão importante quanto as coisas que a gente conseguiu, é a gente manter viva a luta e batalhas por coisas que a gente acredita. O que é isso aqui que eu estou colocando? Eu fiz um projeto de lei estabelecendo uma transparência absoluta dos procedimentos do SUS. Quantas pessoas que estão escutando o Pedrocian Neto falar agora na rádio estão esperando por uma cirurgia? Quantas pessoas que estão ouvindo o deputado estadual Pedrocian estão aguardando por um procedimento eletivo que nunca sai aqui em Campo Grande, sobretudo por conta da ausência de decisões e gestão da Prefeitura de Campo Grande sob Adriane Lopes? As pessoas têm direito de saber qual é a sua posição na fila. Você não pode esperar 2, 3, 5 anos para fazer uma cirurgia e não saber quando que você vai ser atendido. Ora, o que a gente quer? Portal da transparência. Você não resolve tudo pelo seu celular? Você não faz seu banco pelo seu celular? Você não pede Uber, você não pede iFood, você não pede o Zé Delivery pelo seu celular? Por que você não pode ter também um aplicativo para ver a sua relação com o SUS? As suas agendas, as suas consultas, a sua fila na regulação, o seu lugar na fila, qual que é a perspectiva para você ser atendido, todos os exames que você já fez, porque muitas vezes as pessoas fazem um exame e o exame se perde. Então, fazer um conceito que eles hoje em dia estão falando, chama-se One Health, que é um único lugar, você ter toda a sua vida, todo o seu histórico num só lugar, num aplicativo. É simples, é óbvio, é necessário, é republicano. Então, eu apresentei o projeto de lei, estabelecendo essa obrigatoriedade. No entanto, contudo, todavia, nós ainda não logramos êxito nisso, mas eu digo para vocês, eu não vou desistir desse projeto, porque esse projeto salva vidas, esse projeto é importante e pode escrever, no futuro nós vamos aprovar ainda. O senhor agora está no Republicanos, né, deputado? É verdade. Quer falar um pouquinho? Olha, eu entrei no Partido Republicanos, eu acho que é um partido extremamente, que tem uma pauta boa para o Brasil. Nós temos uma grande liderança nacional, que é o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. É uma pessoa que eu gosto e me identifico muito e acho que faz um bom trabalho em São Paulo. Eu estou militando dentro do partido, me considero na centro-direita, e também dialogo. Eu acho que é o seguinte, dentro da política, mais do que você tá dividido e rotulado pela direita ou pela esquerda, eu acho que a gente tem que ter uma visão de diálogo. Por quê? Porque existe gente boa e gente ruim em tudo quanto é lugar, João. Você há de convir que existe gente boa e gente ruim na direita. Você há de convir que existe gente boa e gente ruim na esquerda. Você há de convir que existe gente boa e gente ruim entre os médicos, entre os professores, entre os produtores rurais, até dentro das famílias. Tem gente boa e tem gente ruim. O que eu acho que a gente tem que fazer dentro da política? Olhar com pragmatismo. Nós precisamos trazer os bons. A divisão não é entre direita e esquerda necessariamente, são entre os virtuosos e os degenerados, aqueles que são bem intencionados e aqueles que não querem o bem das coisas. Então, eu acho que a gente faz política conversando, abrindo portas, construindo pontes, trazendo pessoas que queiram somar conosco. Eu acho que para você fazer um trabalho numa cidade, você precisa dialogar com todo mundo, independentemente dos partidos, tá? Eu estou dentro do Republicanos, é o meu partido. Eu tenho uma linha ideológica, uma visão de Mato Grosso do Sul, de estado. Por exemplo, eu gosto de um estado mais leve, um estado mais enxuto, com menos carga tributária, para esse país voltar a crescer, para que a gente possa gerar emprego, renda, apostar no empreendedorismo. É importante isso? Sim, mas é fundamental também ter um estado que vá proteger. Por exemplo, ontem eu estava lá no Portal Caiobá, na Vila Fernanda, no Residencial Tenuta. Eu fiz 5 visitas. Eu fiquei impressionado a quantidade de pessoas que precisam auxílio. Quer dizer, por que eu estou falando isso?
eu estou falando que eu defendo um Estado de uma linha mais liberal para que nós possamos gerar potencial de riqueza, mas nós não podemos ter nem o Estado máximo, nem o Estado mínimo. Nós temos que ter o Estado necessário, do tamanho necessário, porque tem gente que precisa. Eu estava lá fazendo visitas, a primeira visita era uma senhora que tinha quebrado o joelho e estava encostada, não conseguia trabalhar. A outra tinha quebrado a patela num acidente de trabalho e também não conseguia trabalhar. A senhora tinha tentado suicídio há poucos dias. Ela tinha um problema de saúde mental gravíssimo, ela não consegue trabalhar. Eu fui visitar numa outra casa onde uma senhora tem uma filha com autismo que não consegue assistência. Uma outra onde a criança tem síndrome de Down e a mãe cuida de maneira quase integral. Ela precisa de uma ajuda para aquela criança. Então, você tem que olhar para as virtudes e as vantagens de cada sistema, né? Quer dizer, nós temos que ter um Estado mais enxuto, mas um Estado generoso também para cuidar das pessoas. Essa é a minha visão de como a gente deve organizar o Estado brasileiro. Olha, meu amigo, minha amiga, estamos ao vivo pela rádio, hein? Você que está nos ouvindo, está acompanhando pelo site, acompanhando pelo aplicativo, acompanhando pelo portal do Radiosnet, ao vivo pelo site, a conversa, o bate-papo aqui com o deputado estadual aqui por Mato Grosso do Sul, Pedrocian Neto. E lembrando você do YouTube, você que está acompanhando pelo YouTube, não se esqueça e não deixe de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho, comentar, deixar seu comentário lá em nosso vídeo, o vídeo aqui do bate-papo com o deputado. Deputado, quais os projetos que o senhor fez indicação, foi aprovado, que os principais que o senhor fala que talvez na visão do senhor e na visão da população possa ser os principais? Bom, nós falamos dessa lei do cadastro dos condenados pela violência doméstica, acho que é uma grande vitória. Nós tivemos uma primeira lei que eu aprovei, que eu tenho orgulho muito grande, que obriga as indústrias que são incentivadas pelo incentivo fiscal aqui do Mato Grosso do Sul. Esses grandes empreendimentos que a gente vê, por exemplo, na área da celulose, na área dos frigoríficos, dos grandes esmagadores de soja que fazem etanol, a bioenergia, a siderurgia. Você vê tudo isso que está acontecendo no Mato Grosso do Sul no plano econômico. Todas essas grandes indústrias que vêm para cá, muitas vezes com investimentos bilionários, não pense você que elas não vêm com incentivo fiscal. Com a redução do ICMS, uma redução de impostos quase de pai para filho por 10, por 20, por 30 anos com redução de ICMS. Ora, o Mato Grosso do Sul está fazendo essa atração de investimento e eu parabenizo o governador do estado por fazê-lo, porque sem essa redução desses impostos, sem esses incentivos fiscais, com certeza absoluta nós não traríamos esses investimentos que são fundamentais para a industrialização, para a agroindustrialização do nosso estado. Contudo, não pense a gente também que esses investimentos não trazem impactos sociais que nós precisamos mitigar. Vou dar um exemplo. Lá em Inocência, você conhece Inocência? Não. Bom, Inocência é uma cidade de 10 mil habitantes ali na região da Costa Leste de Bolsão, tá? Está recebendo um investimento, ela tem 10 mil habitantes, ela está recebendo um investimento de 20 e tantos bilhões de reais de uma indústria chamada Arauco, de celulose. Só de funcionários, ela vai ter 12 mil funcionários. Você calcula 12 mil funcionários numa cidade de 10 mil habitantes. Não tem casa para ninguém morar, o sistema de saúde já colapsou, você não consegue colocar criança na creche, violência imensa, prostituição, crime, abuso de drogas, álcool, drogadição, enfim, inúmeros problemas. O que eu estou colocando? A obrigatoriedade desses grandes empreendimentos oferecerem compensações. De que maneira? Estabelecendo a obrigatoriedade deles depositarem 1% do imposto de renda da pessoa jurídica no Fundo Estadual da Criança e do Adolescente, que é o FENAD, 1% no Fundo Estadual do Idoso, para defesa e garantia dos direitos da pessoa idosa, 1% no Fundo da Cultura e 1% no Fundo do Esporte. Todo esse dinheiro não aumenta a carga tributária dessas indústrias. Por quê? Elas podem deduzir integralmente do valor que elas pagam para a Receita Federal para o leão. Agora, se nós não criássemos essa lei, a Arauco, que tem sede aqui, tem sede em São Paulo, ou a Suzano, que tem sede aqui, tem sede lá no Maranhão, poderia pegar esse imposto de renda e fazer bonito lá no Maranhão.
ou fazer bonito lá na favela carioca. Nada contra o Maranhão, nem tampouco contra a favela carioca. Mas nós temos problemas em Inocência, nós temos problemas em Ribas, nós temos inúmeros problemas aqui em Campo Grande. Então, ganhou dinheiro do Mato Grosso do Sul? Deixa o dinheiro dentro do Mato Grosso do Sul. Essa lei que faz essa obrigatoriedade vai colocar de 40 a 50 milhões de reais todos os anos dentro desses fundos, não para a gente fazer assistencialismo, mas fazer política de assistência social. Nós vamos olhar para criança com deficiência, nós vamos fazer contraturno escolar, nós vamos atender os idosos nas instituições de longa permanência, nós vamos fazer centros de convivência com o idoso, nós vamos fazer a promoção do esporte de base, não só nos times da capital, mas também no interior, não só no futebol, mas outras modalidades esportivas. Nós vamos fomentar a cultura local. Então, tudo isso através dessa lei. Agora, se eu não venho aqui contar para vocês que essa lei foi feita, que estava há anos e anos debaixo do nosso nariz, sem ninguém fazer nada, talvez as pessoas possam achar que tem deputado que está dormindo no ponto. Eu não estou dormindo no ponto, estou trabalhando com muito orgulho, e tenho certeza absoluta que esse mandato está transformando, sim, o Mato Grosso do Sul. Esse é um exemplo. Deputado, o senhor pode citar agora o que o senhor achou que eu ia perguntar para o senhor, né? Eu não vou fazer uma pergunta específica aqui para Campo Grande, porque o senhor é deputado, né? Então, seria, se o senhor fosse um vereador, eu ia especificar a pergunta aqui para Campo Grande, mas daí o senhor pode... Nessa pergunta que eu vou fazer, o senhor pode colocar como aqui de Campo Grande também. Como que o senhor vê a questão da saúde, a questão de infraestrutura no estado também, questão de educação também, a questão que o senhor também é um idealizador, a questão do esporte, né? Também esporte, cultura, lazer aqui no estado. Tá, mas a pergunta é muita coisa, né? Falar esporte, cultura, lazer, infraestrutura e Campo Grande, aí eu vou passar... Vamos escolher. Você quer que eu fale de Campo Grande? Não, o senhor pode ser por Campo Grande. Ó, vamos falar então de Campo Grande. Campo Grande está vivendo a maior crise da sua história recente, só tem paralelo com a administração do Bernal. Eu fui secretário de Finanças e Planejamento da gestão passada, peguei o pós-Bernal, peguei com um atraso de folha, sem 13º pago, sem folha de dezembro paga, com hospitais todos em atraso, uma Campo Grande completamente arrebentada e esburacada. Não muito diferente da Campo Grande esburacada que nós estamos vivendo aqui sob a gestão de Adriane e Lídio Lopes, infelizmente. Porque, infelizmente, em Campo Grande não falta dinheiro, viu, João? Você já viu qual que é o valor do orçamento da nossa cidade? Não. Nós estamos em 7,2 bilhões de reais para a lei orçamentária do ano de 2027. E se você for pegar o orçamento da prefeitura há 9 anos atrás, lá em 2017, né, aliás, vai chegar a 10 anos, né, era de 3,7 bilhões. Ou seja, nós praticamente dobramos o orçamento da prefeitura, e a prefeitura desaprendeu a cortar grama, desaprendeu a tapar buraco, desaprendeu a fazer limpeza de boca de lobo. Se chama uma chuvinha de 30 milímetros, alaga tudo. A prefeitura desaprendeu a colocar o remédio mais elementar dentro da UPA e dentro da UBSF, e também os hospitais estão absolutamente largados por conta da irresponsabilidade de uma administração em Campo Grande. Não falta dinheiro em Campo Grande, a arrecadação de Campo Grande, é crescente, ela tem uma arrecadação própria fortíssima, o ISS sobre serviços é pujante, e o IPTU, você imagina só, a Adriane fez um tarifaço no IPTU agora no final do ano, aumentou, tirou o desconto de 20%, aumentou a taxa do lixo, fez assim horrores na cobrança do IPTU, coisas assim absurdas que estão judicializadas, fazendo com que o caixa da prefeitura possa aumentar de maneira, resolver o problema da incompetência, da falta de gestão dela no lombo do contribuinte. Agora, eu digo para todos vocês, quem está falando é o deputado Pedrociano Neto, que já foi secretário de Finanças e Planejamento e deixou 1 bilhão de reais para que a Adriane pudesse tocar essa prefeitura, né? Deixei 1 bilhão de reais na conta, tá? Então, assim, você pode colocar o dinheiro que for na prefeitura de Campo Grande, que com essa equipe técnica, aliás, sem técnica, uma equipe fraca, uma equipe de gente que não conhece a matéria, não é dinheiro, tá? Todas as pastas
olha, salvo uma ou outra exceção, são compostos por secretários sem conhecimento na área. São secretários inexperientes, secretários que poderiam ser trocados por gente de qualidade, técnica, competente, para fazer uma revolução administrativa nessa cidade. Então, assim, eu acho que Campo Grande precisa, aí não é só crítica, eu acho que nós precisamos fazer uma revolução administrativa, nós precisamos destravar Campo Grande. Existe uma visão hoje, daqueles que hoje ocupam a cidade, a administração da cidade, que para você equilibrar o orçamento é apenas cortar. Não é, João, não é. Nós temos que fazer o bolo crescer. Por exemplo, quantas pessoas não estão nos escutando, estão aguardando um alvará de construção? Quantas pessoas estão nos escutando, estão esperando para ter um empreendimento liberado pela prefeitura na área da construção civil? Só de loteamentos, você não tem ideia da quantidade de loteamentos que estão esperando aprovação. Isso é emprego, é investimento, isso é setor imobiliário se valorizando, é construção. Então, só no setor imobiliário e da construção tem cerca de 5 bilhões de reais de investimentos que estão sendo travados pelo apagão que a prefeitura está fazendo administrativo. Se você liberar essas licenças, lógico, tudo dentro da lei, você vai destravar 5 bilhões de reais de investimentos em toda Campo Grande, do pequeno ao grande. Aqui a gente está perto do Polo Industrial Oeste. Nós temos o Polo Norte da cidade. Você tem ideia de quantos bilhões de reais existem em investimentos que estão hoje travados porque a prefeitura não dá licença ambiental, porque a prefeitura não concede definitivamente o terreno para o empreendedor, que ela não é célere para fazer um incentivo fiscal, porque ela atrapalha, porque ela é burocrática e incompetente? É muito dinheiro também. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos destravar a economia de Campo Grande, seja o setor imobiliário, seja da construção civil, sejam os empresários e industriais. É importante a gente trazer gente de fora. Ah, eu quero trazer uma grande multinacional para cá. Ótimo! Mas antes de você trazer a multinacional para cá, reúne esses empresários que estão aqui no polo e fala o seguinte: pessoal, o que nós podemos fazer para que vocês possam crescer, para que vocês possam dobrar de tamanho? Pode ter certeza que tem gente que tem financiamento aprovado que está esperando só a liberação da prefeitura. Então, o nosso tesouro está dentro de Campo Grande. E não só o grande, o pequeno, o micro. Quantas pessoas no bairro que querem investir e a prefeitura está atrapalhando? Essa é a minha visão. Nós temos que destravar o crescimento econômico. Isso vai gerar emprego, renda, aumentar a arrecadação da prefeitura sem aumentar a carga de impostos. Olha, eu conversei aqui com o deputado aqui por Mato Grosso do Sul, deputado Pedrocian Neto. Ele falou alguns dos projetos aprovados por ele, alguns projetos que ele fez indicação, mas infelizmente não foi aprovado, né, deputado? Mas eu deixo os microfones aí à disposição do deputado. Algo mais que o senhor queira acrescentar, alguma coisa que nós não citamos aqui, não perguntamos, mas fica à disposição do senhor. Olha, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui com você. É sempre um prazer poder debater todos esses temas aqui com você, com todos os nossos amigos ouvintes. Convidar as pessoas para nos seguir, nos acompanhar nas redes sociais. Pedrocian Neto no Facebook, Pedrocian Neto no Instagram. Que venham até a Assembleia Legislativa para a gente poder conversar. Vai ser um prazer poder receber as pessoas de portas abertas e poder fazer uma discussão política nesse estado, nesse país, de outra maneira. Eu acho que a gente não está discutindo política partidária, esse interesse muitas vezes pequeno, comezinho, de meras eleições. Nós estamos discutindo o futuro do Brasil, nós estamos discutindo o futuro do Mato Grosso do Sul. O que está em jogo é o futuro de Campo Grande. Então, eu faço política com uma visão de enxergar a política não como uma profissão, mas como uma vocação. Eu não sou deputado, eu estou deputado. O que eu sou de verdade, eu sou economista de formação, eu sou professor de formação e quero poder ajudar o meu estado a crescer, a se desenvolver, a continuar o trabalho do Pedrocian, fazer uma revolução administrativa aqui em Campo Grande, olhar para os interesses do Mato Grosso do Sul, tocar nas dores das pessoas, resolver problemas estruturais. É para isso que tem que ser a política tem que ser resolutiva. E eu sou dessa nova geração que acredita que dá para mudar o país. Será que é possível que nós vamos desistir desse país?
Nós não podemos desistir desse país. Esse aqui é o nosso país, esse é um país maravilhoso. Esse é um país que tem tudo para crescer. Nós temos um estado que tem um potencial imenso. Nós temos uma capital que é generosa, que é próspera, que sempre foi pujante. Então, cabe a nós tomar as rédeas desse destino e não delegar a competência dele para outros. E, principalmente, escolher bem. É fundamental separar o joio do trigo. Há gente boa e gente ruim em todos os lugares. Naturalmente que eu tenho muito orgulho do meu mandato de deputado estadual. Tem outros bons também em outras áreas. Mas eu quero chamar as pessoas para pensar a política conosco, não apenas nessa pré-eleição, que esse ano haverá eleição, e eu disputarei a reeleição como deputado estadual, mas quero convidar as pessoas para fazerem parte do nosso projeto político, que não se resume a uma simples e mera eleição. Nosso projeto chama-se Mato Grosso do Sul. E eu quero convidar todas as pessoas que acreditam nesse sonho de um estado desenvolvido, próspero, solidário, humano, onde as pessoas estão em primeiro lugar, que venham fazer política comigo. Eu agradeço, deputado. O deputado deixou as mídias sociais dele, o Instagram, o Facebook. Algo mais o senhor queira acrescentar? Alguma outra mídia social? Lá o gabinete, como que o pessoal faz para se comunicar lá com o gabinete? Tem algum acesso lá? Pode fazer o seguinte, ou pode aparecer na Assembleia Legislativa, terça, quarta e quinta de manhã, são as sessões, tá? Eu chego 7h30, 7 horas na Assembleia e saio lá pelo meio-dia da Assembleia na terça, quarta e quinta. As pessoas que queiram nos visitar não precisam nem marcar, é só chegar na Assembleia, quando terminar no começo ou no final da sessão, com certeza eu vou recebê-los no nosso gabinete, não precisa marcar, tá? E quando quiser marcar, na parte da tarde eu fico no escritório político e aí assim precisa marcar. Aí pode ser através do Instagram, pode nos procurar no Pedrocian Neto, me busca no Instagram, no direct, e eu vou ter o maior prazer em receber todas as pessoas que queiram falar com o deputado Pedrocian Neto. Portas abertas, tapete estendido, quem manda é o cidadão. Com certeza. Obrigado, deputado, por estar aceitando o nosso convite, estar vindo aqui na Rádio Voz Amiga falar com a população. E lembrando você que está nos ouvindo, você que já está no YouTube, não se esqueça, se inscreva em nosso canal, ative o sininho, comente e compartilhe. Agora, agora vai ter bastante ouvinte que vai ter a chamada do deputado. O deputado, pede para o pessoal inscrever no canal da rádio aí, deputado. O senhor pedindo é uma ordem aí para os ouvintes. Tá bom. Pessoal, aqui é o deputado Pedrocian Neto. Eu vou pedir para vocês se inscreverem na rádio Voz Amiga, do meu amigo João, que está fazendo um grande trabalho na comunicação social nesse estado e vai fazer com que essa rádio possa chegar a milhões de pessoas, porque eu acredito no seu trabalho. Se inscreva no canal, ative o sininho e siga a Rádio Voz Amiga do meu amigo João. Que Deus nos abençoe. É assim que você queria? Isso, deputado. Agora você vai pagar o jabá, porque agora eu fiz um programa, eu fiz a propaganda de graça para você. Um abraço, deputado. Obrigado, meu amigo. Obrigado você que está acompanhando, ouvindo a nossa programação, e daqui a pouco já vai estar na íntegra ali em nosso canal. Lembrando, o espaço está aberto para todos os políticos, todos os deputados, senadores, vereadores que queiram estar aqui na Rádio Voz Amiga, trazer os seus projetos, seus trabalhos aqui. Aqui é uma rádio imparcial, apartidária e democrática para estar abrindo espaço para todos que queiram estar vindo aqui na Rádio Voz Amiga. Rádio Voz Amiga, a voz que conecta você.